homens abençoados que estão nos vendo no Batom e Bate-Papo. Hoje nós temos um Batom e Bate-Papo um pouquinho diferente, mas com uma pessoa muito especial que sempre está por aqui. Pastora Marília Pedrosa, esposa do pastor Naor Pedrosa, ela que é a pastora da videira do Bueno e também acompanha a Vinha Goiás junto com o pastor Naor e Vinha Angola. Então hoje você vai ouvir essa mulher de Deus com uma palavra muito especial para o seu coração e para a sua vida. Vem cá com a gente. Eu quero falar de uma mulher escolhida, porque eu creio realmente que Deus separa pessoas para propósitos. Muitos exemplos na Bíblia, você vê Deus separando mulheres, você vê Deus separando homens, ungindo, para serem usados de uma maneira muito definida, de uma maneira muito apropriada em cada um ali das suas experiências. Pessoas que foram escolhidas, que receberam unções, que marcaram histórias, que marcaram eras, sabe, que mudaram o destino de pessoas. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar de uma mulher escolhida. E essa mulher é você. Você não está aqui nessa conferência com 7 mil lugares porque você quis. Não, foi porque Deus te escolheu. Porque existem outras milhares que não conseguiram vir nesta conferência, que também são escolhidas, né? Mas não foram para estar presencial. E você que está online também, quer dizer que Deus escolheu você. Então nós vamos ver isso na vida de muitas pessoas. Pessoas que escreveram histórias. Pessoas que mudaram eras. Pessoas que foram chamadas, sabe, de acordo com os critérios de Deus, que não são os nossos. E eu quero começar com você para falar sobre alguém que foi escolhido, que foi achado, foi encontrado, quando ninguém via. Ninguém estava vendo. Não tinha proeminência, não tinha ali relevância. Eu quero falar agora para você sobre a vida de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E que foi encontrado por Deus. Sabe, eu meditando nessa palavra, Deus me deu essa palavra e me fez lembrar, porque eu também não poderia estar aqui por um critério humano. Eu nasci em Aparecida de Goiânia. Tem alguém de Aparecida, da nossa igreja de Aparecida aqui? Cadê as minhas conterrâneas? Aparecida de Goiânia, uma cidade do interior, onde nós temos uma igreja abençoada, né, pastora Valquíria? Nasci de parteira, sabe o que é isso? Parteira é aquelas mulheres que faziam parto. Meu pai foi buscar a parteira a cavalo. Vou falar que ano não, deixar você ficar na curiosidade. Foi buscar a parteira a cavalo e eu sou a caçula de 6 filhos. Ontem minha irmã estava aqui. Eu sou a caçula de 6 filhos. Nunca pensei, passou na minha cabeça, estar aqui hoje pregando para 7 mil mulheres, ou muito mais, né, através da internet. Mas eu só posso crer que Deus me escolheu. Davi foi um homem escolhido. E eu vou te mostrar alguns versículos que você vai ficar impressionada com o escolha, com o achado de Deus. Abre lá, Salmos 78, 70 e 71. Também escolheu Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, a sua herança. A Bíblia fala aqui que Deus tirou Davi dos redis, lá do pasto. Ele tirou do cuidado das ovelhas para ser o pastor de Israel. Você sabe a história, você sabe que Saul, né, estava com o seu coração errado. Deus então decide remover Saul como rei de Israel. E Deus então decide levantar um outro rei.
Um rei queria cumprir toda a sua vontade, estabelecer todo o seu propósito, um rei segundo o seu coração. Mas onde estava esse rei? Onde estava aquele a quem Deus iria usar, sabe, para desbaratar exércitos, para conquistar territórios, para desfazer as obras do maligno, para livrar o povo de Israel, para reinar ali naquele povo? Onde que estava esse homem? E a Bíblia então diz, Atos 13:32, achei Davi, meu Deus. Não, você não fica impressionado com Deus, assim, às vezes Ele coloca umas verdades, umas expressões que pulam, né, no nosso coração, no nosso espírito. Fala comigo, achei Davi. Agora, no lugar de Davi, você vai colocar o seu nome. No 3, eu vou falar, achei, todo mundo vai falar o seu nome, tá bom? 1, 2, 3, achei Marília. É isso que Deus fez. Deus achou você. Deus encontrou você. E a Bíblia diz que Deus foi lá onde Davi estava. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus achou, mas ele não estava procurando. Davi não estava nem sabendo o que ia acontecer. Davi estava pastoreando as ovelhas. Davi estava entoando louvores. Mas olha só, Davi não tinha escrito nenhum salmo ainda, Davi não tinha cantado nenhuma música, não estava no Spotify, não estava no YouTube, não estava aí nas redes sociais, não, ele estava no pasto, pastoreando as ovelhas, está vendo? Quando você está pastoreando as ovelhas, Deus vai lá e te encontra. E a Bíblia então diz que Deus achou Davi. Davi não tinha feito nada que justificasse aquela escolha, nada natural. Davi ainda não tinha um ministério, não tinha ali, não tinha demonstrado as suas habilidades, porque Davi foi conhecido como um rei de conquista. A Bíblia diz que Davi, ele foi um rei de guerra, por isso havia muito sangue sobre Davi, ele não pôde construir o templo, por isso Deus depois levanta Salomão. Então Davi foi alguém que Deus usou poderosamente, sabe? E ali, Davi não estava sabendo dos planos de Deus, Davi estava no meio do pasto, mas a Bíblia diz que Deus foi lá e achou. Sabe o que Deus fez? Deus foi lá e encontrou você, Deus foi lá e achou você, Deus pensou você, Deus escolheu você para fazer toda a sua vontade. Nunca mais diga, para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Porque Deus escolheu você. Isso é um fato. E a Bíblia então diz que de todos os irmãos que Davi tinha, Deus foi lá e escolheu Davi. Na época de José, você vê que José tinha muitos irmãos, inclusive no seu sonho ele menciona. Mas Deus escolhe José para governar. Deus escolhe José para sentar no trono. Deus escolhe José, sabe, para poder abençoar o seu povo. Você vê isso também na vida de Esther. Existiam muitas donzelas, muitas jovens. Existia até um concurso de Miss, mas Deus escolhe Esther. E fala, é você que eu vou usar. É você que vai se levantar para libertar, para sabe, salvar o meu povo. Você vê isso muito claro, a escolha de Deus na vida. Na época de Maria havia muitas virgens. Eles estavam à espera do Messias, havia muita promessa, ali dos profetas que o Messias viria. Mas Deus escolheu Maria. Sabe, então você vê aqui a escolha. Não porque nós temos algo, sabe, meu alvo nessa palavra, não é que você saia daqui e fala, uau, sou escolhida. Não, sabe, com uma atitude, sabe, de orgulho, ou qualquer coisa assim, não.
Não, que você saia daqui com a convicção, com a certeza de que você existe para cumprir um propósito, que Deus te viu, que Deus te escolheu, que Deus te chamou pelo nome, que Deus te arrancou com mão poderosa das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor e te disse: é você que vai naquela cidade, é você que vai naquele bairro, é você que vai entrar naquela escola, é você que vai ganhar aquela escola inteira, é você que vai ganhar aquela família inteira, é você que vai ganhar aquela cidade. Que você sai dessa porta com essa convicção, minha amada. Existe um propósito, existe um chamado, existe uma vontade que o Senhor tem para a sua vida. Eu escolhi, o Senhor diz. João 15:16 fala: não foi você que me escolheu. Não fostes vós que me escolheste a mim. Eu, o Senhor te diz, eu escolhi a vós outros e te designei para que você vá e que dê muito fruto e o vosso fruto permaneça. O testemunho do Daniel hoje, o testemunho da Gabi ontem, fruto que permanece. E quando eu fui ligar para a Gabi, para a mãe dela, para pedir autorização para ela fazer o vídeo de ontem, eu conversei com a mãe dela, a Marisa, a líder de célula, desculpa. Conversei com a mãe dela, falei com a Marisa, com a líder, falei: não, preciso da autorização. Organizamos tudo, ela veio fazer o vídeo. E eu falei: Marisa, me conta como é que está a Gabi, porque eu tinha ido no encontro em fevereiro, nós estamos em junho. E eu lembro daquela menina, só quero chorar, porque ela é muito linda. Deus tem um chamado para aquela menina. Eu não tenho dúvidas disso. Ontem me mandaram, a líder me mandou a foto, irmãs, do câncer que ela teve com 8 meses de idade. Aqui, ó, no pescoço, enorme. E a menina hoje curada, e no lugar da cicatriz, não teve jeito, podia ter tirado uma foto. Tem uma marca de um coração, você acredita? Eu falei: gente, que coisa mais linda. Lá no encontro eu levantei o cabelo dela, falei: deixa eu ver essa marca aí. Ela falou: pastora, eu tenho uma marca de um coração aqui. Deus fez um coração no lugar da minha cirurgia. Porque o Senhor separou, Deus separou aquela menina, não tem dúvidas. Então eu estava falando, né, perguntando para a Marisa: essa menina está firme na célula? Porque eu queria ter testemunho, pastora, ela não falta uma célula. E eu falei: frutos que permanecem. Sabe, hoje o Daniel dando esse testemunho, depois de quantos anos? Ele tinha 8 anos de idade. Frutos que permanecem. Eu quero te dizer, você foi escolhida, você foi designada para dar fruto, o seu fruto vai permanecer. O seu fruto vai dar outro fruto, que vai dar outro fruto, que vai dar outro fruto. Amém? Agora, todo mundo já entendeu que foi escolhida? Levanta a mão, fala: eu fui escolhida. Fala comigo: eu sou escolhida por Deus para fazer a sua vontade. Abaixa a mão. O que Deus faz com a escolhida? Agora Ele te escolheu, agora falou: minha irmã, beijinho, Deus te abençoe. Não. Você sabe o que Deus faz com aquele que Ele escolhe? Ele libera uma unção. Davi foi escolhido. Só que Deus escolheu, Deus viu lá, no meio das malhadas, viu o coração, disse: é esse, achei Davi, é com ele que eu vou cumprir minha vontade, é ele que vai ser usado. Aí o Senhor fala para Samuel: Samuel, você vai lá na casa de Jessé, você vai levar o chifre do azeite, e você vai ver quem foi que eu escolhi. Jessé não sabia, chegou lá, Samuel não sabia, chegou na casa de Jessé. Jessé, Deus falou que um filho seu vai ser o rei. Manda chamar. Jessé, manda um, manda outro. Foram 7. Aí Samuel viu: não é esse. Não é esse. Acabou, não tem mais ninguém. Deus é assim. Quando ninguém te vê, Deus vai lá e te vê. Por acaso, será? Deixa eu pensar: não, eu tenho um filho, sim. É verdade. Eu tenho um, ele está lá, né, alimentando as ovelhas. Chama ele lá. Né? Samuel fala: chama ele. Quando Davi chega, o Senhor diz: é esse, unge. Vamos ler isso? 1 Samuel 16, 12 e 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te. Disse para Samuel: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante,
o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O que é que Deus faz com aqueles que Ele escolhe? Deus libera uma unção. E a Bíblia diz então que a unção do Senhor se apossou de Davi. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou. E uma vez que o Espírito se apossa de você, você não é mais a mesma. Você não fala do mesmo jeito. Você não prega do mesmo jeito. Você não faz encontro do mesmo jeito. Você não faz culto do mesmo jeito. Você não lidera. Você libera debaixo da unção do Espírito. Davi, ele foi ungido. E aí, logo em seguida, depois quando o próprio Saul endemoniado está lá, oprimido, o que eles fizeram? Manda chamar Davi, manda chamar, porque eu fiquei sabendo que quando ele dedilha na sua harpa, os espíritos malignos vão embora. Vamos ler isso? 1 Samuel 16, 23. Sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Você sabe o que acontece com a unção de Deus na sua vida? Quando você chega, o diabo sai correndo. Quando você chega na sua célula, o diabo sai correndo. Ele fala, creda, que ela não quer nem chegar perto. Porque ele morre de medo da unção, sabe, de Deus na sua vida. Quando você chega lá na sua escola para liderar, sabe, cheio de demônios, cheio de esquerdistas, cheio de gente lá querendo te trucidar, é chegar do reino de Deus. Você pisa o pé naquela escola, a unção de Deus toma posse de você. E você prega e converte do zelador, a pessoa da limpeza, o professor, o auxiliar, o diretor, o coordenador. E a escola inteira vai se converter. Porque a unção de Deus, você é respaldada pela unção de Deus, minha irmã. Não temas a obra. E nós vamos ver no final dessa palavra que a obra que Deus tem para você é muito grande. É muito grande. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a obra de Deus que você está fazendo, você tem conseguido fazer, você olha e fala, isso aqui eu consigo. Essa não é obra de Deus, sabe por quê? Porque Deus vai te colocar numa obra tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, quando você olhar e falar, Ele vai fazer por você. É o que eu vejo quando eu fico aqui, quando eu chego nessa Arena Bueno, porque eu sempre tenho que testemunhar, né? Porque a Igreja Videira começou na garagem da minha casa, né, pastora Márcia? Tínhamos 50 irmãos, a Marina tinha 3 meses de idade, eu lá no quarto fazendo ela dormir, e os irmãos reunindo na garagem. 26 anos atrás. Agora dá uma olhadinha aqui, eu quero que você dê uma olhadinha. Passa os olhos neste lugar aqui. Dá uma olhadinha. 30 países. Para a glória de Deus. Sabe, a obra que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar. Mas você vai fazer ela debaixo da unção. Você vai fazer ela no descanso. Nós vimos isso ontem. Amém? O diabo reconhece a unção de Deus na sua vida. Depois você vê Davi destruindo um gigante muito maior que ele, porque Davi flui na unção. Você vai destruir, desfazer obras malignas, sabe que aparentemente você vai falar, meu Deus, eu não consigo, lógico que não, mas a unção de Deus na sua vida sim. Estava aqui no intervalo, antes da gente sair, uma irmã veio pedir oração, tinha tanta unção de Deus aqui, né? E aí uma irmã pediu oração, falou, pastora, põe a mão na minha cabeça. Eu falei, o que foi? Aí, irmã, não me lembro exatamente quem é. Ela chorando, ela falando para mim, porque lá perto da minha casa, numa praça, tem um terreiro de macumba e as crianças vão e eu quero ganhar aquelas crianças, ora por mim. Cadê a irmã que pediu oração? Está aí. Eu peguei e falei, vem cá, orei por ela. Falei, aquelas crianças você vai alcançar e esse terreiro de macumba vai fechar. Em nome de Jesus já está decretado. Sabe, Deus tem coisas maiores para você. Você é ungida de Deus. Fala comigo, eu sou ungida de Deus. Agora, o que é unção? Você sabe o que é unção? Vou te explicar aqui. Uma vez me ensinaram. Fácil de entender. Uma vez um aluno estava com seu professor, com seu mestre, perguntando, mestre, o que é unção? E ele levou ele num pasto. Levou ele assim, num pasto onde tinha muitos animais. Ele falou para o seu aluno, você está vendo aquele fio
de eletricidade? Tô. Você está vendo aquele passarinho pousando no fio? Sim, eu estou. Isso não é unção. Você está vendo aquele boi pastando? Sim, eu estou vendo aquele boi pastando, comendo capim. Pois é, aquilo não é unção. Você quer mesmo saber o que é unção? Quando você vê aquele boi em cima daquele fio de alta tensão, isso é unção. Sabe o que é unção? É você fazer o sobrenatural, aquilo que você não consegue fazer. Eu quero compartilhar sobre a unção, porque todos aqueles que Deus chama, que Deus escolhe, Ele libera uma unção. Você viu isso na vida de Davi. Deus chamou, Deus escolheu, Deus levantou e Deus liberou uma unção para um propósito. Fala comigo, a unção de Deus é para. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala, a unção de Deus é para um propósito. Vamos ler isso, Isaías 61, do 1 ao 4. Só que eu quero fazer isso junto com você. E eu fiz questão de sublinhar algumas coisas, porque aqui a Bíblia fala que você é ungida, porque o Espírito de Deus está sobre nós. E a unção de Deus é boa. Quem concorda comigo que a unção de Deus é muito boa? É gostosa. Que você ora, treme, às vezes cai, chora, ri. Eu amo a unção de Deus. Mas a unção de Deus, ela não é dada só para você ficar ali, né, naqueles momentos. A unção de Deus é para um propósito. Deus liberou uma unção sobre a sua vida para uma obra. Vamos ler, e onde tiver sublinhado, você vai ler alto comigo, tá bom? Combinado? 1, 2, 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e aos cativos e os algemados e os que choram e sobre os que em Sião estão de luto, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aleluia! Aleluia! É para isso que a unção é dada. A unção é dada para pregar. A unção é dada para libertar. A unção é dada para consolar. Você nunca mais diga que você não sabe o que pregar. Nunca mais fale que você não sabe aconselhar, porque a unção do Senhor já está sobre a sua vida. E deixa eu te dar umas dicas de um dos meus devocionais. Esse é um texto que eu sempre confesso antes de pregar. Sempre. Antes que eu vou para o encontro, que eu venho para a conferência, Senhor, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Eu vou subir aqui, mas é o Senhor que vai falar. Porque é a unção que faz todas as coisas. Sabe, a unção de Deus já foi liberada sobre a sua vida para um propósito. Para fazer o encontro, para discipular mulheres, para liderar célula, para você, sabe, dar uma palavra de conselho. Eu amo Isaías 11:2. E a Bíblia fala, repousará sobre ele o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de temor e de conhecimento de Deus. Então, você precisa declarar aquilo que já é fato. O espírito de sabedoria está sobre você. Você pode aconselhar, o Senhor vai te conduzir. Amém? Aleluia. Nós somos ungidas para desfazer as obras do diabo. Em 1 João 3,8 fala isso. Olha o que a Bíblia diz. O Espírito do Senhor está sobre nós. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Fala comigo, para destruir as obras do diabo. Então em 1 João 3,8 a Bíblia diz que você é filha de Deus. Quantas filhas de Deus estão aqui? Então, você existe para destruir as obras do diabo. Antes de chegar naquela escola de liderar, você vai amarrar todos os demônios. E você vai dizer, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir. Por isso eu destruo toda a obra do diabo. Eu destruo toda fortaleza. Sabe, em qual área da sua vida você tem enfrentado resistência, minha amada? Usa a sua arma. Usa a autoridade que Deus já te deu.
Deus te deu autoridade para você desfazer as obras do diabo. Abre a sua boca antes de ir para a célula e fala: essas crianças vão se converter, elas vão para o encontro. Os pais vão deixar, os pais vão assinar a autorização, ele vai batizar. Todo batismo é uma luta. Para a glória de Deus, nesse último batismo, a gente batizou, foi 60. Me ajuda aqui as meninas do Bueno. Foram 60. Porque a gente tem um por semestre. Mas é uma luta. A gente jejua e ora, pega os nomes. Aí, não, pai vai viajar. Não, pai falou que não está na hora. Eu falei: está amarrado, todos esses demônios aí que não quer deixar. O pai vai mudar de ideia e vai batizar sim. A gente ora porque Faraó não quer deixar. Então nós precisamos usar a nossa autoridade, amém, irmãs? Aleluia. Outra coisa, a unção existe mas a unção também existe para nos ensinar. A unção, ela te ensina todas as coisas. Lá em 1 João 2,27 está escrito: a unção que dele recebeste permanece em vós, e não há necessidade de que alguém vos ensine, porque a própria unção, a sua unção vos ensinará a respeito de todas as coisas. Mas a unção vai me ensinar algumas coisas? Todas. Qual área na sua vida você precisa de unção? Quantas precisam de unção para ser esposas? Você tem a unção? Porque a unção te ensina a ser esposa. A unção te dá sabedoria para você falar na hora certa, para você se calar. Sabia que a mulher tem que ter sabedoria, né? Tem hora que você, às vezes que o marido chega em casa, o meu está aqui, e eu já entendo, conheço um pouquinho. Eu ia falar um negócio, hoje não, mais tarde eu falo. Não é agora. Tem a hora. A mulher sabe, edifica a sua casa, com a sabedoria. Mas você tem que desfrutar da unção, e você precisa falar: Senhor, me dá a palavra certa, na hora certa, para aconselhar minha discípula, sabe, para instruir, para treinar, para levantar líder. Quantas precisam de unção para multiplicar a célula? Você já tem, querida, porque a unção de Deus te ensina. Fala comigo: a unção nos ensina todas as coisas. Todas as coisas. Então, quando você precisar de unção, em qualquer área da sua vida, declare essa verdade: o Senhor já me deu. Unção para criar filhos, quantas precisam? Para educar. Sabe, irmãos, a unção nos ensina todas as coisas. Aleluia, você precisa desfrutar disso. E orando, por essa conferência, por essa palavra, Deus me falou: existem muitas mulheres, existem algumas mulheres aqui que não têm se visto desta maneira. Você tem recuado diante de desafios que Deus tem colocado para você, e você tem ficado com medo, você tem ficado insegura. Você tem o desejo de liderar na escola, mas quando você pensa em liderar, você pensa: o que eu vou falar quando tiver que enfrentar aquela sala cheia de 40 crianças, 40 meninos? Ou você que vai liderar uma célula, o seu marido vai assumir uma célula, você se sente incapaz. O Senhor te diz nesta manhã: a unção te ensina, minha amada. A unção te ensina todas as coisas. Amém? Você vai fazer aquilo que está no coração de Deus, porque a unção te ensina. Mas sabe, Davi, ele estava prestes a morrer. Deus faz uma grande obra, Deus usa Davi para lutar, para conquistar territórios para Israel, para lutar contra os inimigos. Deus dá muitas vitórias. Só que Davi, então, ele está prestes a partir. E agora? O que Deus fez? Então, Deus estabelece o seu filho para reinar. Mas você vê de novo a escolha de Deus. Vamos ler? 1 Crônicas 28, 4-6. O Senhor Deus de Israel, Davi falando, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão,
para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi. Olha de novo Deus separando. Olha de novo, sabe, Deus olhando e Deus falando. A Bíblia fala que Davi tinha muitos filhos, mas Deus escolheu Davi. Sabe, Davi tinha muitos irmãos, mas Deus escolheu Davi. Depois Davi tinha muitos filhos, mas dentre todos os seus filhos, o Senhor escolheu Salomão. Sabe, mas existem características no coração de Salomão, que eu creio que Deus usou como um crivo. E uma delas, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu até tem isso, acho que no último capítulo do meu livro de mulheres. Sabe que Davi, Deus deu a planta para Davi. Davi não executou. Porque Deus diz: você é um homem de guerra, você não vai edificar a minha casa. Salomão é quem vai ser levantado, vai ser rei no seu lugar, mas é Salomão quem vai edificar o templo. E Deus fala, é tantos metros para cá, né? Porque o templo tinha ouro, tinha pedras, tinha muitas toneladas, né, de materiais, era muito detalhe. E quando Deus levanta Salomão, e ele fala: agora Salomão vai edificar. Uma característica do herdeiro. Quantas creem que você é herdeira? Um coração submisso. Você não vê Salomão questionando. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que pôr esse tanto de ouro aqui? Ah, não, é ouro demais. Por que dá tantas toneladas de prata? Tantos... Salomão foi alguém que submeteu. Seguiu direções. Deus vê isso. Sabe, Deus escolheu Salomão, e Deus aponta, e Deus fala: Salomão, agora é você. Agora Davi fala para Salomão em 1 Crônicas 28:10. Agora, pois, atende a tudo, Salomão, porque o Senhor te escolheu para edificar casa para o santuário. Ser forte e faz a obra. Nossa, eu gosto dessa expressão. Ser forte e faz a obra. Porque o Senhor te escolheu. O Senhor fala para você hoje: minha amada, ser forte e faz a obra. Porque você é escolhida, você é ungida. Não olha para você, não olha para o seu tamanho, olha para o tamanho dele. Não olha para as suas habilidades, não olha para a sua, imperfeição ou para a sua perfeição, né? Porque tem gente que acha que é muito bom. Não olhe para você, olhe para ele. Olhe para o tamanho dele. Porque é ele que vai fazer essa obra. Amém? Então o Senhor fala, Davi fala: ser forte e faz a obra. O Senhor nos confiou famílias inteiras. O Senhor nos confiou cidades. Existem cidades que estão aqui e o Senhor entregou na sua mão. O Senhor entregou famílias daquele bairro na sua mão, minha amada. E o Senhor diz para você hoje: ser forte e faz a obra. Porque eu sou contigo, aonde é que você vá, eu estarei com você. Quando você for, eu vou com você. Eu vou falar por você. Eu vou pregar por você. Eu vou aconselhar por você. E aqui em Atos 18, 9 e 10, você vê Paulo. Sai de Atenas e vai para Corinto. Paulo tinha um ministério ali para pregar para os judeus, mas daquele momento, aqui em Atos 18, a Bíblia fala que Paulo decide duas coisas na vida dele. Paulo decide viver, porque ele construía tendas, vivia de tendas, né? Vendia tendas, construía e vendia. Nesse texto de Atos 18, Paulo decide: eu vou viver inteiramente para pregar a palavra. Mas também Paulo fala: eu vou agora pregar para os gentios, em Corinto. Ele chega em Corinto, alguns creem, alguns não creem. Acho que ele olhou e falou: ai gente, será que é mesmo? Será que Deus me mandou mesmo para eu pregar para esses gentios? Olha o que Deus fala para ele, Atos 18, 9 e 10. Teve um sonho. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Não temas, Paulo. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Sabe, Paulo era perseguido. Paulo foi açoitado.
Paulo foi preso. Mas Paulo tinha a convicção de que ele tinha sido chamado, separado, escolhido para pregar a palavra. E o Senhor diz: fale e não te cales. E hoje o Senhor fala para você, minha amada: fale e não te cales. Abre a sua boca, fala na sua célula, fala na sua escola, fala no seu trabalho, fala naquelas famílias, fala no púlpito, fala no encontro, fala no discipulado. Fale e não te cales. Não deixe o diabo calar sua boca. Sabe por quê? Porque o Senhor te diz: eu tenho muito povo naquela cidade. Qual que é a sua cidade? No 3 você vai falar o nome da sua cidade para o mundo espiritual ouvir, ok? 1, 2, 3. O Senhor te diz: há muito povo naquela cidade. O Senhor diz: eu tenho muito povo, eu tenho ovelhas que ainda não são do meu aprisco, mas eu escolhi você. Então o Senhor dá uma palavra, sabe, de fortalecimento. O Senhor dá uma palavra, sabe, para renovar as forças de Paulo. E o Senhor diz, em sonho, mas diz: fala e não te cales. Abra a sua boca, insta, quer seja oportuno ou não. Abra a sua boca, porque você vai arrancar famílias inteiras do inferno. O Senhor vai te usar. E o Senhor fala para você hoje: cala a voz da acusação de uma vez por todas na sua vida. Não vou nem falar que é de uma vez por todas, porque em Apocalipse fala que o acusador, ele te acusa de noite. E ele é insistente. Pastor Márcio falou muito isso aqui ontem. Também falei, mas eu vou repetir. Lá em Apocalipse fala: o vosso adversário, que você já sabe o nome dele, não vou ficar fazendo propaganda para ele, né? Não precisa. Ele, a Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir, mas o seu nome é acusador. E ele te acusa de dia e de noite. Você sabe por que o diabo te acusa? Para você olhar para você achar que você não consegue, para você achar que não vai dar certo, para você se encher de incredulidade, porque ele quer minar a sua fé. Mas o Senhor te diz: fala e não te cales. A palavra do Senhor diz aqui em Romanos 8, 33 e 34: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é escolhida de Deus? Quem é escolhida de Deus? Quem tentará acusação contra as escolhidas de Deus? É Deus quem te justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nenhuma condenação mais há para aquelas que estão em Cristo Jesus. Abra a sua boca quando o diabo vier te acusar, te falar que ninguém vai converter, que não vai acontecer nada no encontro, que a célula não vai multiplicar, que não vai dar certo, que você vai visitar a escola, a diretora do Bambam, você vai falar: cala a boca. Cala a boca. Porque eles os venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Abre a sua boca e fala: sai, espírito de acusação. Porque eu sou escolhida. E tem muito povo nessa cidade que é de Deus e que eu vou ser usada para libertar. Foi isso que o Senhor falou para Paulo. Fala para a pessoa que está do seu lado: fala e não te cales. Fala e não te cales. Porque o Senhor quer te usar. Amém? João 9,4 fala: é necessário. É necessário. Fala comigo: é necessário. É importante, é necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, e quando a noite vier, ninguém vai poder trabalhar. É necessário fazer a obra rápido, é necessário ir sim, fazer treinamento, fazer workshop de abrir célula na escola, de discipulado, de ensino, sabe? É necessário, porque Ele está voltando. É necessário porque nós já estamos à tardezinha, a noite vai chegar, não há garantias. Até quando você vai poder chegar e falar de Jesus na escola, minha irmã? Quem sabe até quando? Não sabemos. Estava compartilhando aqui o canal do meu esposo Naor, tinha mais de 100 mil seguidores. Postava todo dia, palavra da graça, devocional da graça, é graça de dia, de manhã, de noite. Você acha que o diabo ficou feliz? Hackeou. Mas nós abrimos uma plataforma, nós vamos falar. Eu vou te falar, nem que seja para pagar. Fale e não te cales, pastor Naor. Nós não vamos nos calar. Porque o diabo está aí tentando fechar a boca do povo de Deus,
fechando Instagram, caindo no canal, mas nós não vamos nos calar, nós vamos falar nas ruas, nas praças, na célula, na escola, aonde o Senhor nos mandar. Está a tardezinha, é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, rápido, enquanto é dia. Então você agora vai fluir na sua unção, você vai agora falar, você vai se apropriar desse chamado, e você vai ser um instrumento de Deus, amém? Salomão então entende que ele é escolhido, caiu a ficha. Gente, meu pai Davi foi um homem de guerra, ele foi um super, mega, hiper power, rei de Israel. Agora, o bastão está na minha mão. Eu acho que Salomão olhou para aquilo e falou, uau. E a obra era grande, mas o templo, quem já esteve em Israel viu, o negócio é gigantesco, né? É muito grande. Então, Salomão precisou resolver, 2 Crônicas 2:1, resolveu Salomão edificar a casa no nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Tem um momento no nosso ministério que nós precisamos tomar uma atitude. Existem momentos na nossa vida que nós temos que resolver. Resolver problemas no discipulado, resolver, assumir célula. Tem líder em treinamento que tem um ministério eterno de líder em treinamento. Eu nunca vi isso. Lá no relatório. Eu tenho mais de 100 líderes em treinamento no relatório. Mas tem 5 anos que eu tenho 100. Cadê elas? Meu irmão, resolva hoje. Vai liderar essa célula. Vai fluir na unção que Deus já liberou na sua vida. Deixa eu te falar. Deus quer levantar discipuladores aqui. O Senhor manda te dizer. É hoje. Resolve hoje. Pega o seu cajado. Deus quer te usar para marcar a vida de mulheres, para desfazer as obras do diabo. Sabe, o Senhor quer te usar para arrancar famílias inteiras do inferno. Sai desse banco, minha irmã. Sai da passividade. Deus já te chamou. Você está esperando o quê? O que você está esperando, mulher de Deus? Você é escolhida. Olha para frente. O Senhor te chamou. Salomão então teve um momento que ele falou, resolvi. Agora eu vou. Existem pessoas aqui, o Senhor está dizendo, que tem chamado. E você, por causa de decepções, frustrações, o diabo tinha convencido você que Deus não tinha ministério para você. O Senhor manda te dizer, eu te chamei. Você é escolhida minha, eu tenho ministério. Eu tenho um cajado e eu estou entregando o cajado na sua mão. O Senhor está ressuscitando ministérios aqui. Se você é alguém que tinha um ministério, estava em dúvida, fique de pé agora onde você está. O Senhor está confirmando ministérios aqui. O Senhor está dizendo, eu não mudei de ideia. Eu te chamei de trás das malhadas. Eu te escolhi, filha amada. Eu te chamei. E eu vou te levantar como cabeça e não como cauda. Você vai levantar um exército de crianças e de mulheres. E eu vou ganhar aquela cidade através de você. O Senhor te diz, resolve hoje. Segura esse cajado. Faz assim, minha irmã. Levanta a sua mão. Segura o seu cajado e fala, eu vou. Eu vou. Porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos os da fé. Olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé, nós prossigamos para o alvo. Pode sentar. Eu vejo o ambiente de fé crescendo nesse lugar. Crescendo, porque Deus vai liberar uma unção sobre a sua vida. E o Senhor vai confirmar. Terceira coisa, dependa de Deus, minha amada. Porque Salomão olhou aquela obra e falou, é muito grande. 1 Crônicas 29:1, disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu. Eu tenho muitos filhos, mas o único que Deus escolheu foi Salomão. É ainda moço e inexperiente. E essa obra é grande. Alguém aqui entra nesse rol, entra nesse perfil.
Alguém vê uma obra muito grande à sua frente e olha para você e fala, mas eu sou tão inexperiente. Quantos aqui se identificam? Quantos se identificam com Salomão? É moço inexperiente. O moço eu gostei. O moço eu gostei. Mas olha, Deus ama usar os que não são, para confundir os que são. Deus ama pegar Nezanil, daquela que lá do Goiás, comedora de piqui com pamonha, põe lá no meio do São Paulo, naquela selva de pedra, e levanta para acompanhar nações, e levanta para acompanhar o quê? Europa. É Deus. Eu também. De Aparecida de Goiânia pode sair alguma coisa, pastora Zanilda? Cumari, né, pastora Marta? Alguma coisa boa pode sair de Cumari? Fala assim, pode. Então, se pode conosco, pode com você também. Salomão, Davi fala, mas o meu filho é muito inexperiente. Mas é desses que Deus gosta. Porque a glória é toda dele. Quando Deus vê essa obra maravilhosa, falava, uau! O que vocês têm, né? As pessoas vêm e perguntam para a pastora Márcia, o que tem? Me explica, vem de um monte de lugar. Qual que é o segredo do ministério, onde essas mulheres, tanta mulher assim no ministério com crianças? Ela não sabe explicar. Ela fala, pois é, eu também queria saber. Escolha de Deus. Pode sair alguma coisa de Goiânia, centro do Brasil, eles perguntam se aqui tem rua asfaltada. Eles perguntam se aqui tem índio na rua. Lá tem índio? Fala, não, não tem. Mas tem unção. Tem avivamento. Tem fogo de Deus. Fala comigo, eu vou depender de Deus. O importante não é o tamanho que eu sou, mas o tamanho que Ele é. 2 Crônicas 2:9 diz, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Fala para a pessoa que está do seu lado, a obra de Deus na minha vida vai ser grande e maravilhosa. Aleluia, última coisa que eu quero falar. Veja coisas maiores. Deus não te escolheu apenas para você ficar ali, ó. A célula é um começo, mas a célula é uma semente. Deus tem dezenas e centenas de células para você. Deus tem dezenas e centenas de líderes para você. Deus tem uma cidade para você. Amém? Eu estive em Israel. Eu achei muito interessante, a gente já está no último tópico, tá bom? Eu estive em Israel muitas vezes. Dessa última vez eu fiz uns vídeos, até vou pôr uma foto daqui a pouquinho. Olha aqui, eu fiz questão de tirar essa foto. Você sabe o que é isso na cabeça desse rapaz? Isso se chama tefilim. Porque lá em Deuteronômio 6:8, a Bíblia diz, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Eles pegam esse versículo e colocam dentro de uma caixinha e andam com ela. Eles vivem com essa caixinha no meio da testa. Por quê? Porque o povo judeu, eles são apegados com a religião, eles são religiosos. Eles vivem com aquilo e às vezes é até um ritual. Mas não sabe nem exatamente o que significa. O que Deus está querendo dizer para nós? Você sabe o que o Senhor está querendo dizer? Quando Ele fala em Deuteronômio, que você tem que atar, você tem que colocar a palavra por frontal entre os seus olhos. Porque o Senhor quer fazer o quê? O Senhor quer liberar a fé no seu coração, te dando uma imagem espiritual, uma imagem profética daquilo que Ele quer fazer. Antes de você fazer, Deus vai te dar. E Deus vai te dar e Ele vai colocar nos seus olhos. Isso aqui significa que a maneira de liberar fé é essa. É você criar uma imagem daquilo que o Senhor quer fazer. Não é que você vai inventar, não. Deus mesmo vai falar no seu coração. E você vai começar a visualizar. Você vai começar a crescer em fé. E você vai começar, porque quando a gente pisou o pé aqui e falou, gente, 7.000 pessoas, e a gente orava, a gente profetizava, a gente falava, vou ver cadeira ali, eu vou ver gente sentada ali, eu vou ver isso aqui, e hoje os nossos olhos já veem. Porque um dia nós tivemos uma visão de fé. O Senhor te diz hoje, põe uma palavra de fé entre os seus olhos,
para você crer, para você gerar essa imagem. Foi o que Deus fez com Abraão. Abraão tinha 99 anos. O Senhor já tinha feito uma promessa de dar um filho, sabe, de dar uma promessa de uma descendência numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar. Você sabe das condições de Abraão, você sabe que não poderia ter isso naturalmente. Abraão não tinha nem mais esperma, não tinha mais condição, a sua esposa era estéril e gagá, velha. Não tinha, acho que estava tudo, o útero já estava tudo ali, né, impossibilitado de gerar. E Deus fala, não, meu filho, pode crer. Mas tem certeza, Senhor, que é comigo? É com você. Deixa eu te falar, não olhe para o natural, porque Deus quer fazer de você uma mulher que é mãe de nações. E o Senhor então falou, já sei o que eu vou fazer com Abraão. Gênesis 13, 14 a 16. Disse o Senhor a Abraão, ergue os olhos. Desde onde você está? Para onde, Senhor? Para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Por quê? Por que, Senhor, que eu tenho que olhar? Porque toda essa terra, que vês? Fala comigo, que vês? Eu te darei. A ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então a maneira que Deus faz para gerar fé, sabe, para colocar os sonhos dele no nosso coração, é te dando uma imagem de fé. Fala comigo, uma imagem de fé. O Senhor quer te dar uma imagem de fé nesta manhã. Porque primeiro mudamos a imagem, depois mudamos a confissão. Cuidado, porque você está sendo movido muitas vezes pela sua confissão. Não, primeiro a imagem, depois a confissão. Primeiro enche os seus olhos de fé. Primeiro veja pela fé. Primeiro contempla pela fé. Depois abre a sua boca. Primeiro mudamos a imagem, porque o Senhor disse, olha Abraão, onde você está, porque toda essa terra eu te darei. Por que ele já não falou, Abraão, repete comigo. Fala. Não, primeiro olha, depois fala. O Senhor quer encher o seu coração de imagens proféticas, daquilo que Ele quer fazer através de você. O Senhor mudou o nome de Abraão, Deus estava mudando a sua confissão. Não se chamará Abrão, mas Abraão, pai de nações. Quando você fala, você declara palavras de fé, isso tem poder. Comece a profetizar sobre a sua célula, vai multiplicar o discipulado. Vou levantar líder, comece, porque a confissão tem poder, amém? Olha, lá em Jeremias 48, 40, o Senhor deixa uma palavra para nós. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como águia e estenderá as suas asas contra Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. Sabe que Moabe, é de lá que saíam os moabitas, eram povos inimigos. Mas o Senhor fala aqui, você vai voar como águia, e você vai estender as suas asas contra Moabe, e você vai tomar as cidades. Por que o Senhor diz isso para você? Porque o Senhor usa aqui para nós, para encerrarmos esse momento, antes da gente orar, o Senhor usa a imagem de uma águia. E não sei se você já estudou sobre a águia, mas a águia, ela tem os seus olhos, ocupam 1/3 da porção do seu crânio. Você sabia que a visão da águia ela é muito mais precisa dos humanos, que ela vê a 3 quilômetros, ela consegue ver uma presa como um coelho? E você sabia que a capacidade de visão da águia, ela é 8 vezes maior do que a do ser humano? 8 vezes. O Senhor te diz, olha com os olhos de águia. Não olha com seus olhos. Não veja o natural, veja a promessa. Enche os seus olhos da promessa. Enche os seus olhos da promessa agora. Comece a lembrar, eu quero que você agora por 1 minuto, comece a lembrar das promessas de Deus para você. O que Deus já te prometeu? Quais foram as promessas?
Sabe que Deus te deu promessas para você liderar uma célula, para você multiplicar. O Senhor deu promessas para você, sabe, ser uma pastora, uma esposa de pastor, um ministério frutífero. O Senhor te deu promessas para você ser um instrumento usado pelo Senhor. Agora eu quero que você veja essas promessas com seus olhos da fé. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. 2 Crônicas 2:5, a palavra do Senhor diz: a casa... Nós não encerramos, amém, irmãs? Nós vamos encerrar, porque eu quero orar por você. Porque eu creio que uma unção de Deus será liberada para selar essa palavra. Uma unção que você já tem, mas que você vai tomar posse. Porque Deus quer fazer uma obra grande através de você. 2 Crônicas 2:5. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Olha para mim, a obra que Deus tem para você é proporcional ao tamanho do seu Deus. Eu queria que nesta hora você fechasse os seus olhos. Deus escolheu você, minha amada. Não foi seu irmão, não foi sua prima, não foi seu vizinho. Deus escolheu você. Eu queria que você fechasse.